Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tank Talk Cast. E agora vou apresentar para vocês mais um dos ilustres entrevistados que estão passando aqui em nossa bancada. Vamos lá, gente. Carlos Bispo, casado, tem uma filhinha e ex-revendedor, que isso acabei de descobrir, e corintiano. Celinho, vem cá, corre aqui para ver esse corintiano na minha bancada. Legal, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação recebê-lo. E a gente gostaria de iniciar esse nosso bate-papo para entender um pouco da sua pessoa e onde que começou o seu posto de gasolina. E por que você teve essa pegada que, reitero, ela é única no mercado de revenda, ela tem a sua genuinidade, ela tem a sua originalidade. Eu gostaria que você comentasse para o nosso público um pouquinho dessa identidade toda, dessa pegada que tanto abrilhanta o dia a dia do revendedor. Bom, eu que agradeço pelo convite, Aritana, Genilson, muito bom poder estar aqui, né, pela segunda vez retornando em Goiânia, e fui surpreendido, né, para poder ter essa oportunidade de bater um papo com vocês, contribuir aí para o segmento. E respondendo já diretamente à sua pergunta, isso é um fato interessante, né? Como a Aritana até falou, que é ex-revendedor que você descobriu agora. Exatamente. Então, é algo assim que sempre quando eu inicio algum tipo de projeto, eu sempre tento me colocar no papel do revendedor. Eu sempre falo assim, quando eu estou fazendo algum evento, olha, eu já estive aí no seu lugar, nem sempre foi assim, né? E de fato, a minha trajetória se iniciou logo após que eu acabei disponibilizando o meu posto para terceiros, né, em razão de outros projetos que eu precisava também focar, a questão familiar. E continuei no segmento ao convite de um amigo, falou assim, Carlos, você entende muito bem, você já trabalha com essa parte, já vinha do mercado corporativo, né, na parte de gestão, você não quer me ajudar? Eu ajudo alguns outros postos a melhorarem, a fazer algum tipo de trabalho, e assim eu comecei, né, e só que naquela época ainda não existia como nós temos hoje, todos esses canais, né, de conteúdos, para poder contribuir, atingir. Quem diria que hoje eu estaria aqui em Goiânia falando sobre aquilo que eu faço, ou a minha experiência que eu compartilho, né, onde era muito mais limitado. E foi assim que em 2017, eu conversando com a minha esposa, né, uma brincadeira que eu fazia, porque quem trabalha na revenda sabe que é complexo. Agora, quem é revendedor, eu falo, Maria. só quem pagou um boleto de combustível sabe bem como que é ali, né, sentir na pele ali o que é. E eu falava para minha esposa, ó, uma hora eu vou escrever um livro, né, a respeito de todas essas experiências. Ela falou assim, aí por que você não escreve? E foi numa brincadeira e a resposta dela me ativou ali, talvez, algo diferenciado de contribuir. Foi aí que em 2017 fui gravar meu primeiro vídeo no YouTube, né, dando voz ao revendedor, porque não tinha ninguém falando sobre revenda, né? Os meus apoios ou era um assessor de companhia ou era um assessor, né, de corretagem de postos ali que tinha também uma vivência ali com o revendedor, não tinha outra ponta. E foi aí que eu comecei a dar a voz, né? Fiz o meu primeiro vídeo em 2017, aí criei o canal Seu Posto de Gasolina. Nossa. Porque assim, eu sempre digo que todo sonho de quem quer ser empreendedor, se tornar empreendedor, quer ter um primeiro negócio, sempre passa por uma das opções, né, iniciais, posto de gasolina. E eu sempre vinha posto de gasolina. E toda vez que eu olhava na TV, posto de gasolina. E eu ia pesquisar posto de gasolina. Eu falei assim, então tá aí.
É um nome para manter o charme, então assim, vai ser ali na raiz posto de gasolina, mas aí eu teria que colocar um complemento, seu Aham. posto de gasolina, E porque hoje é uma referência nacional, né? Essa marca, essa pegada. Você está dentro de grandes eventos. Fortalecer o nome. Comumente você é convidado a sim, palestrar, né, em grandes eventos, em função desse trabalho que você fez. A gente observa que você vem ajudando bastante todo o setor que com bom. toda essa entrega. É, A mas não Aritana, esperava, tá? Eu não esperava que, como eu que falei, seria que assim, né? teria essa repercussão. Foi só uma voz ali para tentar alcançar alguns outros revendedores, mas de fato isso foi muito uma surpresa muito boa na vida. É conhecido Legal. como SPG. Essa Falou, é. falou essas três siglas, já Toda hora eu falo, associa. amanhã é um SPG, amanhã é SPG. Então, fortalecimento de marca é com ele mesmo, né, Janilson? Exatamente. Aritana, você tem uma pergunta para o nosso convidado. Tenho. O que você gostaria Além de de saber? cursos, a mentoria é Pois é. individualizada para os seus alunos? Como é que funciona essa mentoria? Que eu fiquei bastante curiosa quanto acompanho já os cursos, já participei, né? Aham. Fiquei muito feliz e todas as pessoas que estiveram comigo, e até quero te agradecer, a entrega, gente. Ele, onde ele passa, ele entrega um material, ele deixa a semente dele lá. Parabéns por isso. Sem aquela preocupação de que, eu vou entregar um material e o que esse pessoal vai fazer com esse material meu aí? Vai fazer muita coisa legal. Ele deixou uma semente com a gente no curso que eu tive o prazer de participar. E aí eu queria entender um pouco mais como é que Legal. funciona essa mentoria também. Eu vou ampliar um pouco essa pergunta. Você tem um time ou é só você frente a tudo que você entrega? Existe uma equipe com SPG hoje que te ajuda nesse brilhante trabalho? Vamos lá. É interessante, primeiro, obrigado, Aritana, pela gentileza. E, de fato, quando eu iniciei, o propósito era alcançar mesmo o revendedor e elevar o nível da revenda, porque eu via ali a dor que era de você Uhum. não ter para onde pedir ajuda, né? Então, Uhum. assim, você não tem um Perfeito. ponto de apoio, uma rede de cuidado, de apoio. Eu falei assim, bom, é nesse ponto que eu acho que eu posso contribuir. E o propósito inicial, Aritana, foi como cursos, né? A ideia era cursos, porque eu ainda não imaginava, como eu disse, qual seria a extensão das coisas. E comecei a montar alguns cursos online, quando foi a época ali, né, do pioneirismo dos cursos online, principalmente o nosso segmento da revenda de combustível. E comecei a fazer alguns cursos, e o que me chamou a atenção foi quando uma revendedora falou assim: Carlos, eu preciso da sua ajuda. Acho que você pode me ajudar, mas não em curso. Porque assim, eu assisti o curso, só que eu preciso de velocidade, eu tô com algumas situações. Ah, entendi. E aí surgiu a questão, a primeira mentoria, que eu tô desde 2018, hoje todo mundo Dedicada, né? Direcionada. eu fazer uma ressalva, porque assim, quando muito se fala da mentoria hoje, né? Começou até na transição aí da pandemia, mas eu já Uhum. fazia essa mentoria que eu iniciei em 2018. Com um ano com os cursos, surgiu essa necessidade e era mentoria. Até fui buscar o termo, porque depois de um tempo começaram a difundir mentoria como um treinamento, Aham. né? E a gente tem que separar, né? A mentoria ali é o direcionamento, aconselhamento, você ali levar a outra pessoa que está ali, no caso o empresário, para um determinado objetivo que realmente ela está tendo esse desafio maior. E aí surgiram as mentorias individuais. Hoje, graças a Deus, aí eu já consegui alcançar mais de 160 mentorados entre Nossa. revendedores pequenos, médios, redes também. E isso, de certa forma, me ajudou, porque a gente aprende um pouquinho, né? Como Nossa, eu falo, muito. é no campo de batalha que a gente Aprende aprende. mais. Não é em livro, não é somente assistindo vídeos, Na prática. cursos. Então, isso me deu, né, uma oportunidade. Hoje, basicamente, 80% do meu trabalho é dedicado à mentoria individual, mentoria em grupo também, para poder ali acessar aquele revendedor pequeno, médio porte, que tem ali um valor de investimento um pouco mais Uhum. calculado ali, né? E me sinto muito orgulhoso disso e eu acho que ainda tem muito para poder contribuir com o segmento. Incrível. E sobre, você tem um time que te ajuda nesse Perfeito. apoio? Quanto ao time, tem a parte técnica, basicamente sou eu mesmo, não tem, porque quando as pessoas querem fazer, por exemplo, a mentoria, somente eu, né? Então, assim, eu tenho a minha equipe é formada os que produzem, por exemplo, os conteúdos. Então, eu Uhum. tenho uma pessoa responsável pelas artes, criações, né, de páginas, landing pages, como
vocês conhecem bem, né? Quem conhece um pouquinho do marketing, mas são as páginas e artes dos anúncios, e tem uma pessoa que faz os meus famosos cortes dos vídeos, né? Onde eu preparo todas as lives, e aí nós temos ali as pessoas que me ajudam a divulgar, né? A potencializar ali, alcançar o revendedor, e eu fico mais com essa parte técnica. Indo para uma parte mais descontraída, obviamente que basicamente toda a revenda conhece você por essa sigla SPG, mas quem é o Carlos Bispo, fora dos holofotes, no dia a dia? Você poderia dividir para ver se isso conecta um pouco mais, para conhecer um pouco mais da sua vida, você que é pai, casado, aonde que mora, qual time que torce mesmo, é corintiano? E o que você faz quando não tá trabalhando? Às vezes eu vou no jogo da Ponte Preta, tá? Ai, meu Tem uma Deus do queda para céu. Ponte Preta, de Campinas. Mas o Carlos fora, assim, vamos falar nos bastidores, é um cara família, é um cara que gosta de curtir tudo que planeja em família, né? E então, gosto de ser muito. Eu sou muito assim, fora dos bastidores, assim, parece que aqui eu estou um pouco mais sério nos eventos, obviamente que a gente passa essa impressão, né? Eu acho que é na hora que você tem que conversar, porque eu tenho eu falo para o revendedor, eu não sou a pessoa das boas notícias. Talvez sim, mas eu não falo aquilo que você quer ouvir. Então eu tenho aquela função de falar o que você não gosta de ouvir. Então eu me torno uma pessoa um pouco chata, mas isso faz parte Mas que no final traz grandes alegrias. Exatamente, né? Dinheiro no bolso. Para ficar bom, primeiro fica difícil. Então, assim, tirando essa Boa, parte, gostei dessa. essa parte mais técnica, o Carlão, né? Como nos bastidores aí, onde eu tô tendo o Como prazer diz de o Jean conhecer. da Metanet, ele é uma mente brilhante. É verdade. Em todos os Grande amigo. sentidos, viu? Então, Jean, quando eu falei pra ele, vou entrevistar o SPG, ele, nossa, mente brilhante. Tem muito conteúdo pra entregar. Que bom, que bom. E esse é um dos propósitos, não somente na parte técnica, como você mencionou, né? Tem muitos parceiros que, de certa forma, não é aquela parceria, né? Eu sempre falo, existe sim o lado financeiro, o lado da contrapartida, da entrega do conteúdo, de fazer algo, aquilo que você precisa até fomentar, né? Você Isso é precisa para interessante. poder fomentar e alcançar um maior espaço. Só que nos bastidores eu sou muito o que eu sou em casa, assim, que eu sou muito família, muito amigo. E obviamente que gosto do meu futebol, gosto da minha cervejinha ali, de bater um papo, né? Acho que todo mundo, né, precisa, válvula de certeza. escape, um bom churrasquinho também. Recarregar as Então baterias. sou fã do churrasco, da cervejinha, lá no meu cantinho, nos meus bastidores, junto com a Carlos, família. você vem fazer um trabalho incrível e eu queria que você dividisse com a revenda. Qual que está sendo a aceitação? Você tem percebido alguma ala, e eu gostaria que você fosse um pouco mais categórico e preciso, que a gente está em um país continental. Em quais das regiões brasileiras tem sido assim, tem tido uma maior adesão da entrega do seu trabalho? Olha, Genilson, região sul por essa e essa razão. Perfeito. E Ótima eu pergunta. gostaria de entender a região norte. Eu sou muito atento àquela região, tem grandes, importantes revendedores lá também. Esse conhecimento está chegando lá e como que esse pessoal está recebendo isso? Eu acho que eu perguntei demais, né? Não, mas você fez Mas ele é uma uma mente brilhante, ele pergunta. vai encher a gente de conteúdo. Espera só pra você ver. Você fez uma pergunta pontual e importante, que talvez, se fosse seguir um roteiro, talvez não alcançássemos isso. Por isso que é bom, né? Legal. Essas coisas me deixam feliz, porque eu gosto muito disso. Mas olha só, um dos últimos grupos de mentoria que eu participei tinham pessoas do Norte. E a conclusão que eu cheguei, que, por exemplo, regionalizando, Sim, o Norte está muito carente de conteúdos como o nosso. isso é importante. É muito importante ressaltar isso, porque até para a questão de eventos, eu sinto assim uma falta de eventos mais dedicados para o enriquecimento do revendedor, para o desenvolvimento. Essa é a palavra, né? E até quando eu comecei a pensar sobre isso, eu olhei para os meus cursos, para onde são vendidos, para onde são os mentorados ali que entram num grupo de mentoria, que me procura para uma ajuda. Norte tem uma certa dificuldade, que talvez eles entendam que não é para eles, muitas vezes, tá? Dentro num bom sentido. Eles acabam, talvez, pela falta de conteúdo disponível, eles acabam não se interessando mais por isso, porque acham que está distante.
né? Tem uma revendedora que me mandou um direct, pelo amor de Deus, eu tenho que arrumar alguém para trazer você aqui para conversar, né? Então, assim, parte muitas Tamanha vezes, né? necessidade, A né? tamanha necessidade. E aí, regionalizando, aí indo para o Nordeste, é onde eu tenho uma aceitação muito boa. Nordeste, de fato, são pessoas diferenciadas ali Legal. em termos das suas naturalidades, né? Dentro da sua cultura, mas que, de certa forma, vive buscando esse desenvolvimento. Aí, quando a gente vai ali descendo, Centro-Oeste, eu tenho muitos. Aqui mesmo, em Goiânia, ou no estado de Goiás, eu tenho uma base de clientes muito forte assim Bacana. de relacionamento, de conversa. Agora, obviamente, né, quando a gente fala de sul e sudeste, são as pessoas mais agitadas ali que buscam mais. E eu digo que não é nem por questão de comparar o ser humano, não é isso, Uhum. tá? O que eu estou comparando é a agilidade dos Acaba negócios. que você tem que ter um jogo de cintura, porque você tem um conteúdo a passar. Agora, como você envelopa e entrega obedecendo essas peculiaridades? Exatamente, cada um é uma forma. Você tem essa flexibilidade. Eu já tenho tido um retorno de algumas importantes revendas que são atendidas pela sua Uhum. mentoria, e de fato isso tem acontecido. E para você, é algo forçoso ter que ter esse jogo de cintura? Conta pra gente Aham. como é que você lida com essa situação. E tal. E aí faz parte, como você falou, do jogo de cintura, porque assim, o processo de mentoria, por isso que eu falei, não é um curso. Quando eu tenho Uma um coisa é curso, chegar e despejar, outra coisa é você chegar e isso, perfeito. interagir. Né? Despejar embora. Eu estudo, Poxa, Deixar o né? cara com aquela bomba lá na mão dele, cheio de ideias para poder desenvolver. E o cara não mas tá- ele não, porque ele você não tem entendeu o essa, perfil. ele não tem, por exemplo, uma empresa que atende. Eu vou falar sobre um BI. Tudo bem, ali, vamos falar, tem a Meta, que oferece um BI, onde eu trabalho com alguns clientes aqui no Sudeste, só que não, a Meta está para todo o Brasil, por exemplo. Só Claro. que ela não chega, talvez, ali no Norte, em alguns cantos, né? Não tem essa disseminação de alcance. Agora, aqui em São Paulo, na parte. Aqui em São Paulo, né? A gente, Nesse eu estou em São Paulo. centro-sul do Brasil. Centro-Sul, as informações chegam mais rápidas Uhum. e até pelo nível de concorrência, porque é a necessidade, que eu falei, não são as pessoas, são os negócios que exigem que a concorrência pense mais rápido, que as soluções sejam mais rápidas, né, na sua validação. Então, nós temos sim essas diferenças dentro das 5 regiões. No entanto, que existem, por exemplo, isso não é segredo nenhum, obviamente, só pelo contexto, mas uma empresa de software veio me procurar para falar assim, Carlos, a gente precisa ir para os 5 territórios, tá, do Brasil, 5 regiões do Brasil, porque a gente tem a intenção de nivelar todo o nível de cultura e desenvolvimento dos negócios, até para ajudar a fortalecer a nossa marca. Então, para você ver que não é somente eu, né? Eu parti do princípio, por isso que eu falei que sua pergunta foi muito pontual, porque é algo que não se explica por aí, não se fala, mas é percebido. E como essa é uma casa que vem realmente trazer luzes, a gente vai ligar os holofortes e a gente quer que toda revenda em todo o país possa performar em alto nível. Perfeito. E é justamente o que você também ajuda a fazer no dia a dia. Sim. Então a gente tem que estar com esse revendedor do norte, no extremo, a gente sabe que as informações lá chega com um delay expressivo, por uma questão cultural talvez, mas a gente está aqui justamente para levar essa mensagem e dizer que tem equipes, tem profissionais sérios, como você, essa empresa que você citou, que está realmente engajada com essa causa para levar esse entendimento. Eles precisam também performar em alto nível. Talvez eles desconhecem o que é uma performance em alto nível e estão perdendo aí, talvez, imensas oportunidades. E posso fazer uma ressalva? Porque eu gosto muito de ir para o campo de batalha, que é a dor do revendedor. Um dos casos, assim, eu tenho os mentorados lá, são os meus da comunidade, né, ali do SPG, clientes, parceiros, vira até amizade ali, mas Bacana. eu tenho clientes que, por exemplo, a companhia não tem logística para entregar o combustível, porque é distante. Pegar no estado do Pará, por exemplo. Aí ele tem que se virar para dar uma forma de trazer. Às vezes nem viabiliza o transporte. Uma questão logística complexa. E eu tenho, por exemplo, outros vendedores que o combustível chega de balsa. Imagina. Olha o custo disso. Então, Pra não é fazer tão acontecer fácil. o básico, que é o Exato. quê? Ter o combustível para abastecer. Ai, meu né? Deus, nossa Então, senhora. assim, o muito Brasil complexo. oferece esses desafios imensos.
na minha opinião, são heróis, esses caras. Sim, pô, eu tenho A gente muito... tem que ressaltar isso, porque a figura do dono do posto, às vezes, é muito marginalizada, apontada e de toda a fatia que compõe, é bom que se deixe claro isso, pode complementar, é conhecido que a fatia que vai direcionado para a razão de existência da revenda é a menor. E aonde que todo esse holofote da mídia vai? Qualquer desarranjo nessa normalidade, vai todo mundo para a porta do posto. Exatamente. Ele é o culpado, é isso e aquilo. O que tem mudado muito, o que mudou muito. Não, mudou, de mas 2019, 20. Vocês também que estão ajudando a desmistificar isso. Porque tá certo que tem uma cultura aí, que o Brasil tá mudando e que as pessoas estão começando a se interessar mais. Perfeito. Por há muita estudar sobre o desinformação. caso, entender o que paga, o que não paga, como que funcionam os impostos. A Aritana estava na minha presença, a secretária do nosso programa. Eu falei assim, Aritana, eu vou perguntar a ela. E perguntei, dos R$ 5,40 o preço médio da gasolina, quanto que você acha que é o lucro do posto? Pasme, R$ 3,50. Imagina, Carlos, o revendedor com R$ 3,50 de lucro por litro. Aí, Aritana, gente, é um mercado de centavos. Sim. Né? E é ali onde expressa realmente um profissional, um administrador que faz acontecer. Porque qualquer navalhada que ele dá, ele está operando no campo negativo. E uma das coisas que eu falo para o revendedor, assim, a qualquer momento você vive de centavos. Você vive de centavos. Cada centavo importa para você. Então tem que cuidar. Você pode ser o melhor vendedor, fazer o maior volume de vendas de combustível, mas se você for o pior gestor, dos seus resultados, né? Vamos simplificar aí, das despesas, simplesmente falando, você vai tudo por água abaixo. Aí que entra, entendeu? A mentoria. Porque, vamos lá, despeja esse tanto de conteúdo ali, vai embora e fazer essa gestão desses números e essa papelada, esse tanto de documento e o que ele precisa fazer para aquele posto ter uma rentabilidade é extremamente complexo e a mentoria traz isso muito bem, né? Carlos, então você, além de fazer um diagnóstico, eu suponho que não trata só mentoria, você vai lá, entrega o conhecimento, faz o engajamento, mas tem o acompanhamento. Isso. Para ver, de fato, para qual direção que está indo todo esse processo, até porque tem a sua assinatura ali embaixo. Sim. Eu vejo que você é muito preocupado com isso. E, realmente, a revenda que tem ido por essa direção, que tem despertado esse interesse de entender como que os indicadores funcionam. Às vezes, o seu diagnóstico deve apontar ali contratações de sistema de BI. Sim. A gente tem excelentes. Ou talvez um remanejamento de um sistema de gestão e automação, que tem sistema, eles não são todos iguais. O sistema, às vezes, vem acompanhado de uma entrega profissional humana, isso é importante. Como é que está sendo o suporte desse sistema? E eu vejo que você faz esse diagnóstico com muita tranquilidade, precisão e absoluto profissionalismo. Comenta um pouco para a gente. É legal também essa pergunta. Tudo isso. Existe o bastidor, né? Como de tudo isso, né? Eu sempre apresento, falo. Mas eu tenho a grata alegria, vamos dizer assim, de ter as portas abertas de maioria dos grandes players de sistema do Brasil. Então, no entanto, que no processo de mentoria, quem está nos assistindo agora e vai saber disso. Quando eu vejo que tem uma questão ali que precisa ser melhor tratada pelo sistema, uma visão diferenciada, eu pego o telefone e mando a mensagem diretamente para o gestor do negócio. Assim, cara, porque o nível de preocupação, porque assim, eu quero que ele se desenvolva. Que nem eu falo, eu gosto de trazer soluções para os revendedores, para eles crescerem. Não adianta só eu falar que tem que fazer isso, faz dessa forma, tem que ser mais técnico. Não dá. Pegar na mão mesmo. Pegar na mão, tem que apresentar uma ferramenta. Se ele tem um determinado sistema, olha, vai ali, procura. Eu faço algumas perguntas, eu chego para o revendedor, vou dar um exemplo prático também para o revendedor também ficar ligado. Explica pra gente sobre... É isso que eu queria, que você viesse com o seu trabalho lá. Isso. Como é que é essa dor e como é que você chega ali naquela pessoa para ajudar nessa solução? Perfeito. Eu pergunto para ele se ele sabe qual que é você falou dos indicadores, né? Eu falo assim, qual que é o seu indicador de despesa fixa operacional por litro? O que é isso? Não sabe. Qual que é o seu CAC? O quê? Que CAC? O que é ele isso? Não sabe. Né? Então... porque muitas vezes eu faço uma seguinte pergunta, até quando eu vou iniciar uma palestra, alguma coisa, eu falo assim, vamos fazer um teste.
né? Eu falo. Quais são os indicadores mais importantes, né? O lucro mais importante, né? A informação mais importante. Eu quebro, eu vou diluindo ali, dependendo do contexto. Mas assim, ninguém sabe a despesa fixa por litro, não sabe qual que é o indicador de lucratividade, mas ele sabe o volume que vende, por exemplo, especificamente o nosso segmento de combustíveis. Aí eu falo, tá bom, e qual a relação disso? Porque nós estamos num segmento que é muito instável. Verdade. Então, às vezes eu posso ter ali 100 mil litros vendidos e não performar um bom resultado, como no mês passado que eu vendi 80, às vezes eu vendendo 80 é melhor. Então, eu falo para o vendedor, você é empresário, você tem que saber de números. Então, eu faço algumas perguntas e vou direcionando através de uma ferramenta, por exemplo, diagnóstico, né? Colocando ali de tal forma que ele começa a entender e ele fala, no entanto que uma curiosidade, é que quando eu termino a primeira sessão de mentoria, eu pergunto para o revendedor, resuma como foi para você essa reunião em uma palavra. Aí as palavras são clareza, direção, responsabilidade, comprometimento, análise. Então, assim, eu não preciso falar para ele que ele vai chegar no resultado final com a clareza. Ele acaba tendo Você essa aplica, previsão. entre outras ferramentas, Carlos, a análise SWOT, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Eu acho que é uma ferramenta interessante. Ela é interessante, pouco difundida, pouco usada, mas eu utilizo muito para, dentro do meu rol ali de especialidade, por exemplo, quando vai um novo negócio. Então tem um investidor que fala, eu quero montar um posto de combustível, quero analisar a viabilidade. Então eu acabo auxiliando ele fazendo isso. Mas para o revendedor, até em alguns momentos, até tem dentro de um curso, agora que eu lembrei, eu coloco lá o campo de forças, né? Só que não a SWOT propriamente dito, mas o campo de forças ali, que é positivo e negativo. Listar ali quais são os pontos de força negativa, quais são os pontos fortes que você tem para fazer justamente, esse porque nessa confronto. ferramenta fala em oportunidades e ameaça. Essa é uma temática que está dentro dos postos. Sim. No campo das oportunidades, a gente pode listar o desenvolvimento tecnológico, né? Que quem está na frente dando uma condição melhor no autoatendimento, investindo no frentista. Agora, do outro lado, isso é apenas para citar 2 exemplos. Das ameaças. Pegando nessa esteira, o que você poderia citar que hoje realmente está ameaçando o revendedor, o negócio dele, e falar assim que, opa, se a sua revenda chegou a esse ponto, acendeu a luz amarela. Tá. E para que ela não acenda a luz vermelha, qual é a indicação que você fala para o nosso revendedor? Você quer a realidade extrema mesmo? Absoluta, que Extrema, nua extrema. e crua, porque eu sei Nua e crua. que Não, vamos pontuar. Pontua amarelo, depois vamos pontuar pra gente. vermelho, né? Que talvez muita revenda esteja com essa luz acesa. Sim. Mas eu posso quebrar, talvez, o que o revendedor que está assistindo lá, ele possa estar pensando que eu vou responder. Deve, Claro. você é especialista. Muito. Até foi um tema de palestra em 2019 que eu saí, porque a preocupação do revendedor eram os veículos elétricos. Olha isso. Então, esse era um dos grandes temores do revendedor. E, na verdade, eu falava para ele que você não tem que se preocupar com o futuro. O que você tem que focar é o seguinte, como eu estou hoje, como eu estou me preparando para o futuro. Nós temos aí uma transição muito forte, que é o revendedor tradicional, aqueles mais antigos, para o revendedor moderno. Que aí a gente entra naqueles pontos do revendedor moderno. Qual que é o perfil dele? Aquele que estuda os dados, que tem um BI, que tem uma ferramenta de inteligência para poder aumentar a produtividade de vendas. Eu tenho até um parêntese, porque assim, a gente estava falando em episódios anteriores do projeto de sucessão familiar. Tem revendas que é uma sucessão familiar. A cabeça de quem geriu aquele negócio de 30 anos é diferente. O cenário é diferente, a tecnologia é diferente, o comportamento do consumidor é diferente. É diferente. Então, mas às vezes a gente vê muito ainda revenda operacional hoje, no modus operandi de 30 anos atrás. E vou falar para você também, que é o que eu geralmente até o público, já falou tanto da mentoria, é um público mais da nova geração. Certo. Né? Então, para nós, para quem pelo menos dentro da nossa estatística aqui do SPG, a nova geração é aquele revendedor
de até 40 anos. Para Olha. você ver que a nova A geração. nova. Que herdou ou está investindo já. Isso. Uma nova geração que É. já tem grana no bolso para investir e tá abrindo o primeiro negócio. E olha os desafios. Olha só. Eu atendo um revendedor da nova geração e a gente chega num plano que ele precisa inovar, precisa fazer algo. Traça um plano ali de estratégico. Ele fala: meu pai não deixa eu mudar. Ainda tem Ainda tem. aquele paradigma consolidado Isso. de gestões passadas. Exato. Não deixa Aí- mudar. Isso. E você falou da sucessão. Como que eu trabalho essa questão da Você sucessão? também lida sobre esse processo Sim, é transitório? muito comum. Isso é incrível, muito comum. Eu não sabia. É muito comum. Então, porque os bastidores, às vezes, nos leva a ter O porquê de certas patologias, você vai ver aquele módulo As operante causas. engessado. isso. Ah, mas por que você não faz isso? Ah, o meu Não, pai, não, eu melhor. deixo no... Por que que ele tá conseguindo fazer isso no meu ponto de vista? O jeito sério, que ele acabou de citar no início. Eu tenho esse meu jeito sério assim. Isso é incrível. Esse jeito dele de vir apresentando, realmente adentrando na veia do posto, menos blá 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 e vamos para os números. Ele já entra assim, que eu já assisti e vi que é número, gente. Herói que tá lá na frente, você fica assim, eu vou anotar tudo que ele tá falando. É. Eu preciso guardar isso numa caixinha. Aonde que eu vou guardar isso que eu preciso disso depois? Isso. Então, é por isso que ele tá conseguindo essa porta aberta. O jeito sisudo, sério, que a pessoa olha e fala assim, nossa, esse cara, Traz ele é o seriedade. cara do número mesmo. Exatamente. Né? É muito isso, E viu? quando você Agora eu tô pega esse até diagnóstico, assimilando aqui que é Entendeu? muito E disso para mesmo. isso a imagem que você me passa e que eu acho que aí laça bem esse revendedor sério que é o papai que tá passando pro filho, que o filho tá ali aprendendo com o pai. E o pai vai dizer, nossa, agora eu tenho alguém aqui que vai pôr a mão pro meu filho seguir e Isso. vai dar uma mentoria no momento que eu não tô aqui conseguindo segurar na mão dele. É porque o mercado mudou, o comportamento do consumidor mudou, então ele espera nova experiência. Uhum. Ele tem essa expectativa. Exatamente. E aí chega uma mentoria e fala, ó, você tem que se conectar com esse novo comportamento. Uma Eu- mentoria sem blá blá blá, Tem- entendeu? e aí eu vou te contar um caso de bastidor também, de um dos eventos que eu fui, teve lá um coquetel, aí tava assim, a filha, tem aproximadamente ali uns 25 anos, Aham. e o pai pai, né? Aham. Se é 60, 70, não importa, mas é o pai, é da antiga geração, né? Vamos falar assim, o tradicional. Ele falou, ela me chamou, Bispo, vem aqui um pouquinho, senta aqui um pouquinho, ó. Meu pai virou seu maior fã. Ele passa os dias assistindo o bacana. vídeo. Porque ela falava assim, que ela via as lives, né, que eu faço lá no Instagram, começava a acompanhar o conteúdo, e ele ficava meio assim, meio arredio, tal, não, tudo bem. E aí, quando ela começou, pai, senta aqui, vamos assistir, ó por que que a gente tá assim, ó por que que acontece isso, o que que ele começou a fazer? Aí ele falou assim, ó, eu sento lá, às vezes, fico te assistindo. Você já é mais, parece que você já é da família. Então, assim, Isso é esse, bacana, né, eu falo assim, esse a gente fala reconhecimento, que arrepia, mas é Mas de isso, fato. orgulho mesmo. Porque fica eu orgulho só disso. sei o retorno, que eu falei, existe a parte financeira da coisa? Sim, para todos, Aham. né? Todos, mas não há nada melhor do que O o reconhecimento. reconhecimento e que você fez alguém mudar. Aí a gente até tem um ditado aí do popular, né? Que às vezes não se trata só de números, mas de pessoas. Então, quando você engaja uma pessoa e vê que ela reconheceu o seu valor ali, eu falo assim, poxa, tô no caminho certo. As pessoas precisam mais disso. Eu posso ajudar mais. Legal. Onde as lives são muito importantes. Eu acompanho algumas, coloco um fonezinho lá, de vez em quando eu apareço lá nas Pode lives tá dele quando eu tô na trabalhando, né? academia. Tá lá na academia lá, né? Mas É. ela E o tá horário, conectada. o horário dele bate bem no meu horário dos treinos, e aí eu aproveito, coloco o fone e falo, agora eu vou treinar ouvindo um conteúdo de relevância. Então, dá realmente pra gente pensar fora da caixa, levar algumas dicas pra gente aí pro posto. E, gente, teve dúvida, é acessível, né? Toda vez Sim. que eu preciso, chamo ele lá e ele vem me dizendo, Ari, vamos fazer assim, faz de outro jeito, tenta dessa forma, ou já pensou em fazer assim? E aí você vai amadurecendo a real necessidade de uma mentoria na unidade, né? Sim. Para a rede também isso é muito importante, não só para um único posto. Para as redes também é muito importante, que eu ainda classifico que é um pouco mais complexo ainda. Sim. E que a gente precisa ter esse suporte aí para nos ajudar. E eu gostaria de fazer uma observação que eu sempre faço nos locais.
Até você perguntou sobre mercado, como que, né, a evolução nos continentes. Exatamente. E uma coisa que eu vejo muito, que eu venho tentando quebrar do revendedor, do pequeno e médio revendedor, é que a ideia, estão vindo grandes redes, mas as redes estão vindo e crescendo porque elas possuem dinheiro. Elas têm dinheiro para isso. Eu falo assim, olha, primeiro ponto que você tem que analisar. As redes, não é porque elas têm mais dinheiro, é porque ela se preparou melhor e ela aprendeu como faz uma gestão, saiu da fase de sobrevivência, O mais dinheiro é um crescimento reflexo e expansão. E os postos são vendidos por falta de gestão. Não é porque você é pequeno, é porque você não se dedica à sua gestão. E aí você passa por dificuldade, você abre uma brecha para poder falar assim, olha, eu não dou conta, mas não é pelo mercado, mas sim pela falta de desenvolvimento. Tem uma pergunta aqui para te fazer. Bem categórico, bem importante isso, né? Isso. Porque, só aproveitando a linha, às vezes você vê apenas o fruto, mas não vê o que ele plantou para ter aquele fruto. Perfeito. É. Então, o dinheiro E é a um dificuldade fruto do que é pra trabalho tá certo. Causas e efeitos. Causas e efeitos. E a dificuldade que é para estar colhendo aquilo também, porque às vezes tá olhando lá e tá vendo, nossa, tá E eu colhendo vou falar um fruto, negócio e às para vezes você. não tá tão dessa Eu situação. até acho, Carlos, Estamos todos no mesmo barco. que qual que é mais trabalhoso? Administrar com altíssima performance um posto ou uma rede com 140 postos? Ah, olha só, o que diverge, cada um é uma linha. Só para você É uma entender linha. que é o seguinte, quem tem menos postos, obviamente, pela simplicidade, pela redução e concentração, é de se esperar dele que ele pudesse ter uma gestão Ali é mais, um padrão. né? É. Porque, gente, dá trabalho administrar um posto, mas administrar 100 postos dá muito mais trabalho, né? Eu falo que o mais difícil é você fazer a gestão do primeiro. A hora que você aprendeu a fazer o primeiro, você Bem vai para o feito. segundo, aí você vai para o segundo. Eu até trabalho essa linha dentro da metodologia que eu falo. Existem 3 fases: sobrevivência, crescimento e expansão. Sobrevivência é aquele pequeno revendedor que trabalha tenso, porque ele tem que fazer tudo. O patrimônio da família está em Tá risco. tudo ali. Né? E aí, quando ele aprende a ter mais braços para ajudar ele, então ele já está no momento de crescer. Aí ele já vai colocar uma loja de conveniência, vai melhorar ali um centro automotivo, Trabalhar as oportunidades, crescimento, né? trabalha as oportunidades, perfeito. E aí ele está pronto para a expansão, que é assim que a rede começa. Uhum. Nenhuma rede começou com 100 postos, 30 postos. Começou assim, com o primeiro posto. Um dia foi pequeno, foi melhorando, aprendeu, se dedicou, cresceu e assim vai. Né? Então é um processo. Só que existe ali uma pequena diferença em termos de linha de gestão, né? Que você falou do grau de dificuldade. Muitas vezes o revendedor menor, ele trabalha ali com a família. Então ele tem pouca possibilidade de poder profissionalizar o negócio. Quando eu falo profissionalizar o negócio, não é que não é profissional. Não, vamos falar assim de gestão profissionalizada, onde você tem pessoas qualificadas Aham. especificamente É para diferente. Eu aquilo. vou trazer o meu cunhado para cuidar dos contas a pagar. E Ah, eu vou trazer minha tia para cuidar do RH. é a minha esposa que cuida. Não, mas tem a menina que ela gosta de fique direto nas redes, eu vou colocar ela para fazer o E é marketing. muito familiar. Gente, Você então, falou tudo. É. isso. Eu estou atendendo um revendedor Com aqui isso, vira uma Quem faz coisa o marketing é muito... sobrinha. A filha, que Tem estava em frente. Portugal, estava fazendo o marketing dele, por exemplo, só para pegar o gancho. Aham. E vou mais além. Eu atendo revendedor que fala assim, Carlos, eu preciso profissionalizar, porque eu preciso mudar, implantar os processos aqui, porque hoje sou eu e minha esposa. Só que a minha esposa agora vai ter nenê, então, e ela é responsável pelo financeiro. Ah, tudo bem, então vamos. Aí quando eu começo, mas quem está fazendo isso é a minha esposa. Ah, mas ela não pode vir todos os dias. Olha, Nossa, sim. Né? Então, assim, é diferente da rede. A rede ela já vai montar um QG. E existe uma particularidade para quem está pensando em montar um QG, né? Porque a gente entra nesses pontos, começa a borbulhar ali para o revendedor. Porque, assim, legal. quando você está com 5, 6, 7, até 10 postos, é uma estrutura que você vai passar um pouco de dificuldade, porque você tem que ter o profissional ali, o especialista. Um Depois bom isso processo vai diluir. seletivo. E você tem que ter uma pessoa que às vezes tem um custo de operação, né? Um custo ali para se manter mais alto. E às vezes você fica ali limitado, porque os postos ainda não estão maturados, vamos falar assim, não está escalando. E depois fica mais fácil. Então é um processo difícil, é doloroso, mas depois funciona. Não profissionalizando, a gente pode utilizar aquele conhecido jargão, o barato que sai, Que sai caro. e sai muito caro. Muito, muito. Porque a gente está falando de um setor
que não aceita grosserias em sua estrutura administrativa. Estamos falando de centavos. E que qualquer passos que ele Deslize. der, ele está realmente desequilibrando as suas contas e operando no campo negativo. Vou fazer um teste com você, já que você está bom nos números. Eu vi que você é bom nos números. Olha isso. Vamos lá. Eu falo para o revendedor um simples processo, por exemplo, de descarregar combustível. Certo. Ok? Então, chegou o caminhão, descarregou. Não vou entrar nos meandros, tá? Quem está vendo aí, os mais técnicos, eu vou simplificar aqui para poder dar o contexto. Mas Descarregou o extremamente combustível. perigoso esse momento. Olha isso. Em todos os Envolve aspectos. segurança, envolve responsabilidade. Isso. Então, assim, eu estou no contexto financeiro da coisa. Então, chegou lá, descarregou, observou todos os processos que têm que ser observados. Aí o caminhão chega e vai embora. Isso é um processo. Eu falo assim, peraí, você abriu o mangote do caminhão, pediu pro motorista ali movimentar um pouco o caminhão, Existe um pegou checklist aquele balde de alumínio famoso, que todo mundo conhece, Fazer o teste de tá? carga. Quando você abre o mangote ali, quantos litros sai? Eu já perguntei, sai uns 5, 6 litros. Tá bom. Pega o preço da gasolina, vou colocar aqui só para hipoteticamente falando, R$6 o litro da gasolina. 5 litros, quanto que é? R$30. R$30. Vamos falar que você trabalha num aspecto bem concorrente, de concorrência agressiva, tá? Meramente, hipoteticamente falando, sem qualquer regra, quebrar a regra de compliance. Para facilitar as contas, você tem lá R$30 que talvez foi perdido de combustível, que não está no seu tanque. Aí você, para vender um combustível, você tem uma margem de 50 centavos, por exemplo. Quantos litros você vai ter que vender Só para com a igualar margem aqueles 6. para poder recuperar aqueles 30? Os Exato. R$30? Os R$30. Você divide por 50 centavos, você vai saber a quantidade de litros que você vai ter que um cálculo vender muito racional. para recuperar o que você previamente E ele perdeu. nem lembra daquele balde. Não lembra. É processo. Aí não é governo, aí não é valor Um do simples Petrobras, detalhe, né? aí não é o dólar, aí não é ninguém. É dentro do quintal dele, que está no controle dele, e ele passa despercebido. Aí você falou uma margem cheia. Em cima daquela margem, existe todos os custos que sobrevivem daquela margem. Então, o buraco é muito É mais amplo. embaixo, É muito mais exatamente. amplo. Então, E aí, esses dias, uma pessoa me perguntou sobre exatamente isso. Eu vou abrir um posto agora. Quem que eu devo chamar para poder me ajudar do início ao fim? estilo aventureiro. Porque- Eu tô com uma grana, quero abrir um posto agora. Pus na cabeça, quero ter, não sei onde, a grana tá aqui, me ajuda a achar um caminho. SPG nos ajuda nisso? Ajudamos. Mas é recomendado? Vamos lá, vamos falar da Não, recomendação. essa ideia É interessante. por isso, porque eu tive Imagina o conversando. empresário Mas é que tá ali muita nos dúvida. vendo. A ideia é essa. É. Eu tive conversando, me falaram: você entende posto, me ajuda aqui, eu tô com uma grana aqui, e eu queria mexer com isso, que eu tô vendo vocês tudo mexendo com posto, e aquela conversa Aham. de um happy hour. Vou abrir agora. Quem você me indica para me ajudar no estudo Sim. de localidade? Isso. Aí tem as Parte orientações. legal. Vamos lá, interessante essa pergunta. Um estudo de localidade, no ar. um estudo de localidade que eu digo, até de tipo, eu vou abrir um posto aqui na esquina. Esse posto Sim. aqui da esquina nosso é um posto com fluxo bom. Eu tenho um determinado lote ali naquele lugar que eu ganhei, quero abrir lá. É uma esquina e tá. Mas e daí? Você pesquisou a região? SPG vai nos ajudar nisso desde o começo ali até chegar lá nesses números e eu iniciar já acertando. É o direcionamento. Eu atendo muitas pessoas assim. Que assim, Carlos, quero abrir um posto. Eu atendi, por exemplo, uma pessoa da Itália, que fez contato comigo, marcou uma reunião de lá, online. Eu vou comprar um posto para minha família, para o meu irmão, que ele vai tocar, parará. O que eu preciso fazer? Primeiramente, eu falei para ela, você está de parabéns. Porque é a primeira coisa que se faz. Tem muita gente que foi o que aconteceu comigo, tá? Tem muita gente que compra o seu primeiro posto com uma herança, que seja na loteria, que seja numa poupança que fez a vida inteira. A rescisão de vários anos trabalhados, investe no posto, achando que é o grande sonho e vira pesadelo. Então, assim, tem que buscar ajuda. Então, o primeiro passo. Como que eu, Carlos, ou SPG, eu oriento quem procura? Primeiro, eu dou o direcionamento e a viabilidade do negócio. Eu não vou lá e faço o estudo de campo, análise solo. Não, mas eu falo, você Joga os precisa. elementos necessários para ele tomar essa Isso, decisão. Você vai procurar esse tipo de especialista,
você vai procurar, vai fazer uma consulta na prefeitura, no município, para saber. Agora, a parte do estudo de viabilidade eu monto para você. Então, eu te ajudo. Ó, quanto você tem? Porque isso eu também. Tem gente que acha que, assim, eu vou falar honestamente, por exemplo, eu já vi gente com 150 mil reais para falar assim, que está no nosso dia a dia, isso não é uma regra de compliance, nada, Legal. querendo operacionalizar um posto. Eu falo assim, olha, me perdoe, mas eu vou te dar uma notícia que não é Agradável. agradável, porque você precisa levantar os valores de investimentos. Investir em posto hoje é alto. Nós estamos falando de centenas de milhares de reais ou até milhões. E muitas vezes a pessoa investe milhões, aonde eu tenho nas minhas lives lá o momento porrada, que eu falo, você investe milhões e não se preocupa em se desenvolver na gestão daquele negócio, que me faz me ficar com dúvida por que você investiu. Né? Então, assim, é importante esse primeiro passo. Vai abrir o posto? Eu, Carlos, seu posto de gasolina, eu vou te dar a orientação, o direcionamento e fazer o estudo de viabilidade. Mas você já procurou alguém que vai te dar uma direção? Se não for o Carlos, algum escritório. Nós temos vários escritórios profissionais hoje no Brasil que atuam com isso, que são capacitados. Isso que é importante. Vocês, gente, que estão aí querendo se aventurar no mercado, escolherem pessoas que trabalham com postos de combustíveis. Porque eu já conheci gente aí que abriu um posto que pegou uma pessoa que trabalhava com indústria. Comum, muito comum. Estava Muito comum. trabalhando com loja de roupa, com confecção de roupa, e abriu um posto. E aí, quando começou a aparecer aquela caixa de problemas, a pessoa estava procurando. Aí a pessoa começou a contratar o Carlos para poder solucionar para ela levar para o posto. Olha, Patinho, um fato curioso para você ver sobre isso. Tem um revendedor, uma rede de 10 postos no Nordeste, né? na região ali do Ceará. Aí ele passou por um processo de um grande escritório da região e não funcionou. Ele falou, Carlos, você é a última saída que eu tenho, porque eu cansei. E aí nós começamos a fazer o trabalho e na mentoria, às vezes eu pego no pé, e aí, vamos fazer a reunião ou não vamos? Eu quero saber como que você avançou, né? Aquela provocada. Você não vai dar mais continuidade? Ele falou assim, o jeito nordestino, que eu sou apaixonado por isso, falou assim, Deus que me livre. Agora que eu achei você, que em 10 anos conseguiu resolver o que eu preciso, vou ficar longe de tu, não. Aí eu falei, poxa, é alegria, né? Então, e é por isso. Relapso também. É diferente. A gente fala aqui no posto de combustível, é diferente de todos os outros segmentos, por incrível que pareça. Essa sensação. Do perfil da mentoria, só para finalizar, eu gosto do perfil da mentoria, porque a gente é meio relapso. Às vezes, no meio daquele barulho que tá acontecendo, da bagunça que tá a situação, você melhorou uma semana, a outra, eu vou esperar mais um pouco. Daí, no outro mês, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu gosto da mentoria, que você vai lá e fala assim, vamos fazer uma mentoria, paga esse negócio e fica com ela ali, porque aí o mentor, ele tá naquela obrigação de ficar toda hora em você. Isso. É o pai da situação. É o vigia ali, né? Ele vem te acompanhando e segurando a onda. Vamos lá. O que você já evoluiu? Mesmo você não tendo evoluído, te dá aquela cutucada de tipo, eu preciso fazer a tarefa de casa que eu aprendi na aula passada. E eu chamo a curiosidade, hein? Coisa que é o simples, que eu falo que a gente tem que ser simples, que o simples funciona. Eu falo para eles assim, é lição de casa, hein? Qual que é a sua lição de casa? Ele anotando no caderninho e levam como lição de casa mesmo. Que funciona. A primeira revendedora que, quando eu fiz o meu primeiro processo de mentoria, quando nós concluímos, por exemplo, 3 meses, ela falou assim, Carlos, eu vou continuar com você. Eu gostaria que você me desse, por exemplo, uma proposta para a gente fazer uma reunião por mês. Eu falei, mas você já... Não, porque eu quero ter esse compromisso com você, de me policiar e saber, ó, dia tal, vou conversar com o Carlos e eu preciso... Aquela organização. Exatamente. Isso é muito bom. É que muitas vezes o revendedor ele tem insegurança. Se eu for conversar com o revendedor, não vou ensinar ele. Gente, eu imagino que o revendedor... falando com dono de posto. Nossa. Essa é a diferença, entendeu? Eu acho ele que foram diversas... desse sofrimento e vivenciou isso com a gente. Claro. Aí, do começo até o final. E eu fiquei apaixonado, que eu não sabia disso, que ele era um ex-revendedor. Uma coisa que a gente descobriu agora. Novamente. E antes pra gente partir da parte conclusiva e a última pergunta, né? Eu acho que o revendedor pôde se inteirar um pouco mais. Obviamente, quem conhece o seu trabalho sabe dos frutos que pode ter, né? E quem não conhece, viu a necessidade de acelerar nas oportunidades, de entender o que você precisa melhorar, e você está muito nessa direção.
E para a gente partir aí para o último tópico, a gente gostaria de agradecer, né, Aritana? Muito. Porque foram temáticas enriquecedoras, né? A gente vê a necessidade de ter uma consultoria profissionalizada da envergadura que você propõe, a revenda, e isso em todo o território nacional, obedecendo às particularidades regionais, isso é muito incrível. E nessa esteira eu queria entender da sua parte, o que você espera do futuro? Qual que você acha que vai ser o comportamento, dado toda essa facilitação de conhecimento que a revenda tem? O que ela vai esperar do universo projetado para a expectativa da consultoria, que é justamente o que você está entregando? Você acha que vai haver um abraço cada vez maior nesse tipo de esclarecimento, de preparo, de acompanhamento? E por que você acha o que você vai me responder, né? É interessante. Aí você fez eu pensar um pouquinho mais, porque nos leva a pensar na preparação. Porque o que é a preparação? Hoje, o dia a dia do revendedor, muitas vezes, que não tem oportunidade de fazer um processo de mentoria, ele trabalha de 12, 14 horas por dia. Estou com um caso, eu vim aqui, pelo amor de Deus, Carlos, eu preciso que você me ajude. O trabalho está consumindo ele, né? Está consumindo, ele falou que não tem tempo. Não tem social, não tem familiar. Não tem tempo. Acompanhem, viu, gente? A gente vai falar sobre isso no podcast. E eu falei assim, o processo de mentoria é exatamente para isso. Uma coisa é se manter ocupado, outra coisa é ser produtivo. Às vezes o revendedor ele faz 3 vezes a mesma coisa, sem saber. É verdade. Às vezes ele faz um monte de planilha e não consegue linkar nada com nada. Então, assim, é muito triste porque ele baixa a cabeça. E ele vive pro posto. Eu falo que não tem mês para alguns revendedores, não tem mudança de mês. Todo dia é a mesma coisa, ele está acostumado a viver naquela correria. Então, o daqui para o futuro, até que você fazendo um gancho com a questão da consultoria, da mentoria, assessoria, o que é importante? O dono de posto hoje ele não tem tempo para se preparar para o que vem pela frente. A palavra é preparação. Eu tenho que estar preparado. Eu não estou preocupado com o veículo elétrico lá na frente. Eu tenho que me adaptar. Qual é a necessidade hoje? Com a experiência do cliente, entender a jornada do cliente, o que mudou. Agora que está acontecendo? E aos poucos eu vou me moldando. Né? Então, e precisa de ajuda para isso. Porque o revendedor ele é muito carente nisso. Ele foi muito acostumado a só comprar, vender e receber combustível. O valor das vendas do combustível. E hoje a mudança é outra. Hoje eu tenho que entender que o posto não é somente combustível. Eu tenho que ter várias fontes de receita para poder levar meu posto para o crescimento. Aquela palavrinha que usam muito bem, que eu acho, um dia até combustível o seu posto vai vender. Então, assim, é interessante. É profunda, reflexiva. É reflexão. Um dia até combustível vai vender. Porque vai mudar o foco. Já está mudando e está indo muito rapidamente. Hoje, para a revenda, a imensa maioria delas, fechar as contas, elas apostam no agregado, elas apostam na conveniência, em parcerias, para trazer realmente uma receita que seja complementar para fechar as contas. Exatamente. Manicure. Né? É o famoso. Essa é uma temática importante. Rentabilizar o metro quadrado. Isso, hamburgueria. Gente do céu, a gente já viu de tudo. Vocês perceberam que se a gente fosse acelerar em tudo que o Carlos tem para nos oferecer, seria no mínimo por baixo 2 dias inteiros. Eu falo para você que vai muito mais. Muito velocidade supersônica para conseguir essa meta, mas olha, a gente está muito feliz, lisonjeado, muito feliz, né? De verdade. Por ter aceitado o nosso convite. Que ótimo. A casa sempre vai estar aberta para você ver, trazer a novidade. Olha, agora eu estou com uma pegada complementar, diferente, disruptiva. Vem aqui que eu tenho certeza que a revenda vai abraçar a ideia, porque o seu nome já está consagrado no mercado nacional de revenda e energia. Feliz. Parabéns. Você gostaria de mandar algum recado para a revenda? E você poderia olhar para aquela câmera ali? Exatamente. Falar o que vem no seu coração, do seu profissionalismo. A palavra está com você. Primeiramente, muito agradecido, gratidão mesmo pelo convite. E eu sempre falo que não é só o convite, é a consideração. Existe uma questão de convidar, existe uma questão de considerar, né? Então, eu fico extremamente feliz, né? Aritano já conheço aqui de longa data, eu estou conhecendo agora, né? Nas últimas horas, os últimos dias. Esse está sendo muito bem apresentado para mim, né? Que é uma figura de verdade. E essa consideração é o que realmente eu vejo que eu tô no caminho certo.
Então, para o revendedor, o que eu falo, acho que eu vou fazer um gancho daquilo que nós falamos, revendedor, esteja preparado. Você é um empresário. Você, muitas vezes, eu vou falar bem momento porrada para você, mas entenda pelo bom sentido, que é o seguinte, você tem muitas vidas que são ali, de certa forma, mantidas pela sua responsabilidade. Eu sempre falo que quando você tem ali um vendedor de pista, muito provavelmente tem, em média, 3 pessoas que dependem daquele trabalho. Então, você não é responsável só pelo seu negócio e pelo dinheiro que você gera. Além da sua família, por família de terceiros, dos colaboradores. Então, você tem que ter muita responsabilidade e eu acho que você tem que ter comprometimento. Então, assim, são duras palavras, mas é o que eu falo. Eu gosto de falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir para você continuar tranquilo, né? Então, acho que é para você se mexer mesmo, se sentir desconfortável. Até quando eu faço a palestra, eu falo assim: meu objetivo é que vocês vão embora nervosos. Não é ir embora tranquilo, nervoso, mas nervoso de estar ansioso em poder já fazer alguma coisa para mudar Incrível, Carlos. em prol do seu negócio. Então, acho que a palavra é: se prepara, esteja sempre preparado. Não pense no futuro, pense a cada dia, né? São pequenas vitórias que vão levando a gente à frente, né? E é isso. Podem contar comigo. Acredito que quem me conheça já tem o contato. Quem não conhece, é só acessar lá no Instagram, Seu Posto de Gasolina, ou o YouTube também, Seu Posto de Gasolina, que eu vou ter ali o maior prazer em poder contribuir ali, né? Com algumas palavras, obviamente, que não dá para se fazer uma mentoria via rede social, mas eu tento fazer o máximo Já possível. está contribuindo. Sensacional, né? Contribuiu muito hoje, está contribuindo com a revenda, certeza. Por isso que está aqui com a gente, porque fez um barulho e a gente escolheu, no meu ponto de vista, esse único nome que tem propriedade para dizer. Agora estou com maior respeito ainda, porque, meu Deus, foi dono de posto, ex-revendedor. Conhece a Então, causa. tá entendendo aqui na veia o tamanho da dor que é Com certeza. a gente alavancar, né, as vendas e a rentabilidade do posto. E essa foi mais uma edição. Obrigado a você, Nossa, Carlos. eu que E obrigado a muito você feliz. por ter acompanhado mais essa edição do Think Talk. Do nosso podcast voltado para revenda de combustíveis e energia, que está aí revolucionando também, trazendo esses grandes nomes importantes para falar com vocês. Aguardem o próximo. Grande beijo. Tchau, Não tchau. perca as próximas edições. Até mais.